Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast, CEO da R70, uma empresa brasileira que tem quase 20 anos de atuação e que agora em 2024, aliás, feliz ano novo para você que nos acompanha hoje pelo YouTube, pelo Google Podcasts, Apple Podcast, pelo Spotify. Esse episódio, aliás, é para você. Então, um excelente 2024. E 2024 a R70 já começou acelerando. Na primeira semana do ano, eu tive a felicidade de fazer um bate-volta para a China para assinar um contrato super importante para a R70 e para o nosso país, onde a nossa empresa se tornou uma subsidiária de uma empresa chinesa focada em carregadores para veículos elétricos. Provavelmente você também, se é que não está dirigindo um veículo elétrico nesse momento, já viu as marcas chinesas angariando e conquistando uma grande fatia do mercado. A partir de agora, a Teyson, empresa que a R70 trouxe para o Brasil, vai também carregar e eletrificar o nosso país. Mas hoje eu estou aqui para levar mais um conteúdo para você. Um conteúdo que tem uma profundidade bastante grande, é o primeiro do ano, onde a gente vai falar sobre dinheiro. Como é que você faz para investir corretamente, para cuidar do seu rico dinheirinho. Então vamos lá. Eu tenho recebido feedbacks bastante interessantes sobre o podcast de pessoas que têm sido impactadas com o conteúdo que eu busco levar para você. Porque esse conteúdo, ele tem uma profundidade bastante grande, está sempre pautado na realidade, na vida como ela é, e é por isso que eu sempre tomo bastante cuidado para trazer para cá pessoas, profissionais e empresas que vão contribuir com o seu desenvolvimento. E como o meu interesse, a minha meta é te fazer sempre feliz, não deixe de compartilhar esse conteúdo o tempo inteiro com todas as pessoas que você ama. Um corte, um segundo desse episódio pode impactar a sua vida e também a de todos que estão ao seu redor. Então, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever aqui nesse canal. Também nas minhas redes sociais, a gente frequentemente tem lançado programas muito interessantes de mentoria e de auxílios para profissionais, para jovens, para carreiristas e para empresários. Um dos mentorados, aliás, o primeiro do ano, está na China fazendo negócios na área de construção, muito legal. Você também pode ir para a China com o meu apoio. Agora chega de blá 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 e vamos partir para a apresentação dos nossos dois convidados. Sim, hoje eu tenho dois convidados porque o tema é para lá de importante. E eu vou começar apresentando para vocês uma pessoa, um profissional que eu conheci ainda muito jovem, é o Rafael Juliano. O Juliano Rafael, segundo ele, tem muitos, mas Juliano tem poucos. Juliano bom, igual a ele, pouquíssimos, e o Juliano tem uma história muito legal. Quando eu conheci, era um menino, se formou em engenharia, foi trabalhar numa empresa alemã, aliás, eu também trabalhei lá, na época que eu trabalhei era Siemens, depois virou Continental, e na área de engenharia ele fez uma transição incrível, porque ele migrou para o mercado financeiro. Sempre foi muito inquieto, e ele entendeu que valia super a pena buscar conhecimento para proteger e perpetuar grandes patrimônios financeiros, que normalmente não são tão bem cuidados assim por grandes bancos. Então ele fez uma transição de carreira para lá de inesperada, e hoje o Rafael é CEA, tem o certificado da Ambima, de especialistas de investimento, também é assessor financeiro na corretora Monte Bravo, uma das maiores corretoras independentes do país, maior em net, e ele vai explicar o que é isso. Premiada 4 vezes com o maior índice de NPS, Net Promoter Score, ele explica para você já já. Então, Rafa, seja muito bem-vindo, é uma grande alegria tê-lo aqui, viu? Obrigado, Alexandre. E eu também tenho a alegria de ter aqui comigo, nesse bate-papo, o meu xará, Alexandre Matias, graduado pela USP em Economia e mestre em Economia pela FGV. O Alexandre Matias, meu xará, está há quase 30 anos no mercado financeiro, e a trajetória dele foi construída em grandes empresas como Unibanco, Itaú, Bradesco, Petros, e agora o Alexandre é o estrategista-chefe lá na Monte Bravo. Alexandre, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui. Então, muito bom. Eu queria que a gente começasse do começo. Eu vou começar primeiro com você, Juliano. Eu queria que você contasse para quem te ouve, para quem te assiste, como é que foi o seu começo de carreira até você sentar lá na Monte Bravo. Fiz engenharia de produção, quis fazer engenharia por ser uma parte mais abrangente, mudar um pouco da parte do racional, desenvolver melhor a parte racional. Fui comido pelo bichinho da automotiva automobilística também, atuei 13 anos, e daí num bate-papo com um colega de corrida,
venha conhecer meu escritório. Não, vamos atuar, é legal, assessor de investimento. Gostei do escritório, acabei prestando a prova da Ancor, que é a certificação mínima para poder atuar, e entrei. E logo já entrei, vim para São Paulo, estudei bastante, hoje eu moro em Curitiba. Já estudei bastante, consegui já atuar na área de renda fixa, depois operei na área de renda variável, e agora estou na área comercial, assessor de investimento, tratando direto com o cliente. Então, em bagagem, conhecimento, foi um berço. Ô, Juliano, e quais são os principais valores que você defende? O que é que tem por trás desse homem? A área financeira a gente brinca que é o órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso. Então, a gente tem que ter muita ética, a educação evolui sempre, o mercado não para, e respeito com o cliente também, entender o perfil dele para poder ser o mais assertivo também. Não tem nada standard, é muito distinto a particularidade de cada um, o histórico de cada um, então a gente respeita esse histórico e obedece o que o cliente quiser. Muito legal. Eu tenho uma felicidade muito grande de tê-lo aqui, já falei isso para você e vocês que estão nos assistindo não estão vendo nesse momento, quem está ouvindo também, evidentemente que não, mas aqui nos nossos estúdios está o pai do Juliano. O Felício é um grande amigo, pai dele, foi a minha relação pessoal e profissional começou com o pai do Juliano e eu digo, viu, para todos que passam pela R70 ou que de alguma forma passam pela minha vida, que é muito importante que a gente viva com ética o tempo inteiro, porque quando a gente tem ética, quando a gente tem verdade, quando a gente opta às vezes por falar uma dura verdade ao invés de uma boa mentira, como a minha esposa me ensinou há muitos anos atrás, a gente vai perpetuando relações. E é uma felicidade bastante grande ter começado um relacionamento com teu pai e hoje a gente está aqui. É a transição de geração, né? Então, quando o tema é bom, quando existe uma relação verdadeira, ela passa de geração em geração. E passar o bastão do teu pai para você e hoje a gente se relacionar com bastante felicidade, para mim é como transferir o que existe de melhor para os meus filhos. Né? Então é muito legal, estou muito feliz de tê-lo aqui, tá com seu pai ali atrás assistindo também, ele deve estar com o coração super feliz, parabéns pela tua jornada. Xará, e você? Conta um pouquinho pra gente, né, de onde você veio, como é que você chegou até aqui? Bom, como você falou no começo, aí é uma longa jornada, né? Eu tava ouvindo o Juliano e lembrando das escolhas também lá muito tempo atrás, né? Fui fazer economia, quando fui prestar vestibular, tinha dúvida se eu ia fazer economia ou sociologia, acabei indo para economia. Era um tempo de inflação, né? A inflação no Brasil era que nem a Argentina hoje, 100, 200, 300%. Então, era um tema que me atraía bastante. Então, eu fiz faculdade de economia, simultaneamente fiz faculdade de administração também, né? Fiz as graduações. Depois fiz mestrado, fui trabalhar no mercado financeiro e acabei fazendo a carreira sempre no mercado financeiro, né? Sempre a maior parte dela em asset management, né? Que são as gestoras dos fundos. Então, comecei no Unibanco Asset, depois o Itaú comprou, fui para o Itaú, fui para o Bradesco e no final recebi uma proposta para ser diretor da Petros, né? O Headhunter me ligou, você não quer ser diretor da Petros? Eu falei assim, puxa, os caras são presos lá, acho que eu não quero não, né? Mas estava na fase já de limpeza, né? Tinha uma mudança do governo, o Roberto Castelo Branco, que era o presidente, vinha profissionalizando a gestão, e daí a gente foi para fazer uma gestão profissional, mudamos o perfil da empresa em termos de modelo de gestão, pegamos uma fundação, que era uma fundação que tinha sofrido muito com más decisões, né? E a gente profissionalizou o modelo de gestão, e daí estava se aproximando a eleição, falei, acho que eu não quero ficar aqui no período eleitoral, e daí surgiu a Monte Bravo na minha vida, então eu vim para Monte Bravo inicialmente para ser o CEO da Asset e agora com a virada de chave para a corretora, assumindo a área de research. Então... Legal, então 3 perguntas aqui para que todo mundo esteja na mesma página. Eu queria que você explicasse o que é Asset, o que é Research e o que é Monte Bravo. Boa. Asset é ativo em inglês, né? A gente fala gestoras, as empresas gestoras, né, a gente chama de assets, né, então todos os bancos têm as suas assets, hoje em dia tem muitas assets independentes, né, o Brasil hoje tem mais de 1.000 assets, né, ou gestoras de recursos, né, então asset quer dizer gestora de recursos. O research, você tem 2 tipos de research quer dizer pesquisa, né, você dentro das assets que fazem a gestão dos recursos, você tem uma área de pesquisa, que é a que a gente chama de área de pesquisa buy side, né, é o gestor que tem a sua própria pesquisa econômica, a sua própria pesquisa de empresas, está fazendo lá a pesquisa ali para o uso daquela gestão específica. E as corretoras, né, como a Monte Bravo, elas oferecem para os seus clientes
uma pesquisa que a gente fala que é sell-side, né? A pesquisa é direcionada para os clientes, o material que vocês receberam de Investir em 2024, é a primeira edição aqui da Monte Bravo já como corretora, dando um panorama da economia, indicando quais setores é melhor investir, quais são os riscos, onde a gente vê mais oportunidades, enfim. Então é um trabalho de informação para ajudar o investidor a tomar a sua decisão. Boa. Juliano, o que te impulsiona? O que te move? Promover a vida financeira do cliente. Trazer tranquilidade para a vida financeira do cliente. É aquele cliente que não tem uma estrutura, não tem uma sucessão bem desenhada, tem ativos um pouco poluídos na carteira não diversificada, e a gente consegue fazer isso e alinhar tudo com os objetivos dele. Fazer o cliente chegar no objetivo dele através do mercado financeiro. E tem algum tema na tua vida pessoal que você fala assim, ó, quando isso acontece eu me sinto cheio de energia, cheio de força, me dá uma alegria imensa? Um dos casos, assim, uma parte mais emocional que tem é a parte de sucessão patrimonial. Que alguém chega a fazer falta na família e a família não está estruturada para dar aquela continuidade. Não é fácil construir um patrimônio e perpetuar aquilo por gerações. Então, quando a gente consegue perpetuar aquilo por gerações, aquilo dá um encanto. E você, Xará, tem alguma motivação pessoal que você acorda de manhã? Porque, deixa eu contextualizar um pouco mais, né? Eu digo o seguinte, por exemplo, você pegar lá na minha casa, a minha mulher acorda conectada na tomada, 220, acorda falando, acorda discutindo, acorda lembrando, eu acordo, cara, slow down, preciso de um tempo, tal. À noite inverte. À noite eu tô elétrico, ela precisa dormir e tal. E tem alguns temas que eu me sinto o cara mais potente do mundo. Então você fala assim, ó, tem que ir pra China fechar um negócio. Cara, 40 horas de avião passa como se fosse 40 minutos. Ah, tem que analisar alguma coisa burocrática. Fala, cara, esse negócio não é bem legal assim, né? Perceber que a minha família tá feliz com alguma coisa, cara, potência lá no espaço. Chegar no final do dia e ver que alguma coisa não deu certo com eles. Puta, potência lá embaixo. Você tem alguma coisa que te vem à mente que você fala assim, cara, quando acontece esse negócio na minha vida, potência lá no espaço? As perguntas são filosóficas, né, que tem que dar uma refletida. Eu diria que o que me move é desafio, né? Eu gosto de desafio e eu gosto de ser destaque nas atividades que eu exerço, né? Eu gosto de que as pessoas falem, puxa, fez diferença, ouvi um cenário que fez diferença, entendi. Hoje, na Monte Bravo, um dos desafios que tem, até as suas perguntas foram nesse sentido, é que eu sempre exerci essa função, ou funções parecidas, num ambiente de pessoas iniciadas, né? A Monte Bravo ela é uma corretora para pessoa física, então tem muitas pessoas que, em oposição a institucionais, né? O mundo das corretoras é mais voltado para empresas de gestão, ou para os investidores profissionais, ou investidores que têm algum conhecimento já embarcado. E a Monte Bravo tem quase 35 mil clientes, que são pessoas físicas, muitos dos quais estão iniciando sua jornada. Então, um dos desafios que a gente tem hoje é como se comunicar melhor. Então, você perguntou, o que é asset, o que é research? A gente vai falando o jargão da profissão e às vezes nem está percebendo, né? Então, hoje tem que sintonizar para falar com pessoas que não têm essa iniciação, mas têm interesse em investir e têm direito a ter acesso aos melhores investimentos. Muito bom. Tirar o economista da frente. Tirar o economista da frente, verdade. Outro dia eu mandei um texto para minha irmã, ela falou assim, adorei fora o economês. Eu falei assim, mas que economês? Eu tirei toda a economês. Ela falou assim, não, tem curva, tem abertura de taxa. Eu falei, é verdade, para mim é óbvio, mas para você não é. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, e isso vale para todas as áreas, né? Porque principalmente comunicação, né? A gente aqui nessa plataforma, você tem pessoas distintas com conhecimentos completamente diferentes. E aí eu tento sempre fazer o seguinte exercício mental, né? Eu falo, bom, se eu não falar com muita naturalidade, né, como se eu estivesse falando sempre com alguém que não fizesse a menor ideia do tema, eu corro o risco de deixar de levar alguma coisa boa para alguém. E tem alguns exemplos bem legais. Final do ano, aliás, depois que eu estive com vocês na Monte Bravo, naquele dia que eu encontrei com você e com o Edu, eu saí de lá com a minha esposa, a gente sentou no restaurante para almoçar, aconteceu um negócio muito legal. O maître veio até a mesa, e aí ele falou assim para mim, eu sei quem o senhor é, mas o senhor não sabe quem eu sou. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou assim, não, porque eu acompanho o seu podcast, eu sigo todos os episódios, o único que eu não assisti ainda foi o da quinta-feira, às 8 da noite, como fazer negócio com a China e aumentar a sua lucratividade. Sabia o tema.
Mas aí o mais impactante é que ele falou o seguinte, ele falou, eu tenho 3 filhos e eu me preocupo demais com o que eles veem na internet. Mas o seu conteúdo eu consigo mostrar para eles. E isso é muito legal. Então, quer dizer, sem perceber, a gente está impactando pessoas o tempo inteiro, né? E aí o exercício poxa, deixa eu tentar falar da forma mais popular possível para que todos consigam entender. E esse exercício ele não é fácil. Né? Ele não é fácil. Às vezes eu escrevo um tema e aí o pessoal na empresa vai ler, vai revisar e fala assim, pô, mas não dá para mudar um termo aqui? Eu falo, não dá, porque esse é o nome, né? Mas a ideia é sempre a gente deixar todo mundo na mesma página. Agora, de uma forma geral, a opinião de vocês, o brasileiro sabe investir? Olha, tá aprendendo, acho que tem uma evolução muito grande, né? A gente tem algumas características aqui no Brasil que são únicas. A gente tem um histórico de inflação muito alta. A gente tem, em função desse histórico, juros muito altos e juros pagos no overnight. A gente está acostumado a ter aplicação com possibilidade de resgate no dia seguinte, que pagam juros reais, né, acima da inflação, né, de 4%, 5%, 6% ao ano. Então isso não tem em lugar nenhum do mundo. Então, dado isso, você cria um universo de investimento que é muito particular. O brasileiro tinha na poupança, historicamente, só grande depositário de investimentos. Não é um bom investimento, faz tempo. Esse aprendizado veio vindo, né? E eu diria que nos últimos 5 anos, ou um pouco mais do que isso, o brasileiro teve uma segunda revolução, que foi a desarbitragem dos bancos, né, a ocorrência das plataformas, a XP, e que deu origem às assessorias como a Monte Bravo, que agora está virando corretora, né? E você... eu não gosto muito de usar essa palavra, mas democratizou o acesso ao investimento, né? Você espalhou e deu acesso a todo mundo a um grande número de diversas formas de investir, né? E aí trouxe um pouco o caos, porque o mundo de investimentos é complexo, as consequências são importantes, você pode perder dinheiro, né? Então, eu acho que hoje a gente está se defrontando com o brasileiro está se defrontando com um cardápio que cresceu muito e a gente está no processo de educar sobre qual a melhor dieta para consumir nesse cardápio que tem tantas opções. Então, porque eu vejo por aí, né? Se pegar, por exemplo, a casa dos meus pais, né? Eu tenho irmã médica veterinária que investe um pouco mais, né? Não em montante, mas assim, em produto, portfólio, cardápio, né? Que você está falando. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã, advogada do Banco Itaú, aliás, mas que é poupança. E eu já falei de vários produtos, não, poupança. Os meus pais, poupança. Via de regra, poupança. Como é que dá para a gente ajudar a população de uma forma como um todo, enxergar que não é bem poupança, que tem outros investimentos, Juliano? A gente tem uma gama, um leque muito grande hoje no país. Tem a Bolsa de Valores, tem a parte de renda fixa do Tesouro Direto, emissão bancária, o crédito privado. Crédito privado é uma forma que está crescendo exponencialmente. É você emprestar dinheiro diretamente para as empresas. E muitos deles têm um benefício na pessoa física de isenção de imposto de renda. Então está sendo o golden goal agora do pessoal. Por quê? Porque você consegue investir e ainda tem isenção de imposto de renda. Então o leque é absurdo, mas tem que estudar sempre. Por quê? Porque a gente pode ter problemas de default no economês, são empresas que podem quebrar. Você emprestou dinheiro para uma empresa, a empresa quebrou, virou uma dívida ativa. Entendi. E aí, de novo, quem está assistindo, quem receber esse material, que faça contato com quem sabe, porque ainda que seja lá um cliente da Monte Bravo, o cardápio vai estar lá à disposição, mas o ideal é estar sempre trabalhando do lado de assessores, de quem entende do negócio, com certeza, para minimizar risco. Com certeza, uma assessoria hoje é fundamental. É fundamental para você não cair em pegadinhas. A gente fala muito no tripé: risco, taxa e prazo. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Ou você abre a mão do risco, você vai ter coisas de longo prazo, um tesouro direto, que hoje paga bem, mas paga até melhor que a poupança, né? A poupança ainda perde para o tesouro direto. Como você pode ter a questão do prazo. A curto prazo ganhar muito dinheiro? Não. Você precisa de uma maturação do teu dinheiro, do investimento, para poder ganhar taxas de juros semestrais, mensais e tudo mais. Quer dizer, aquela pessoa, aquela família que fala assim, não, eu vou começar a colocar um pouquinho na poupança, porque daqui uns 15 anos eu quero ter independência. Está colocando no lugar errado. No lugar errado. E talvez acrescentando aqui um produto que eu acho que vale explicar, vale citar, talvez tão popular quanto a poupança, para quem tem um pouco mais de recurso, é comprar um imóvel e ter o aluguel como um rendimento, né?
que é uma forma tradicional e muito, muito consagrada de poupança. Mas hoje existem produtos que substituem com uma certa vantagem essa modalidade de investimento, são os fundos imobiliários, né? Por que eu digo que é uma certa vantagem? Porque você pode investir em fundos imobiliários com tickets pequenos, né? A gente tem os nossos fundos, por exemplo, o Kizu, é um dos fundos mais populares, tem mais cotistas do Brasil, acho que é o que tem mais cotistas do Brasil, porque a cota é em torno de R$10, R$ 8,90, R$ 9, né? Então, com um pequeno volume de dinheiro, você já pode ter acesso a um fundo imobiliário. E o que o fundo imobiliário tem de vantagem, né? Ele tem a isenção sobre os dividendos. Então, como que funciona o fundo imobiliário? O gestor do fundo vai lá e compra alguns imóveis, aluga esses imóveis, recebe os aluguéis e distribui isso na forma de dividendos. Dentro do fundo imobiliário, só preservadas algumas condições, esse dividendo é recebido isento do imposto de renda. Em comparação com o imóvel equivalente alugado, que você vai pagar carnê-leão todo mês e vai pagar a tabela regressiva do imposto de renda. Então, é muito vantajoso em termos de liquidez, que dá o tamanho do acesso, em termos de carregamento, em termos de burocracia, enfim, tem uma série de vantagens, né? Como o Juliano falou, é importante falar com o assessor, porque a Bolsa tem, sei lá, 200 fundos imobiliários e não são todos iguais. Tem que saber selecionar qual que é mais seguro em termos de portfólio de investimento, em termos de qualidade de gestão, em termos de performance histórica, mas são coisas que você pode evoluir, pode até ter combinado. Tem um imóvel, em vez de ter o segundo imóvel, começa a montar uma estratégia de fundo imobiliário. Você pode ir para fundo imobiliário de galpão, fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de laje corporativa. Então você tem uma gama de investimentos muito interessante que proporciona uma das coisas que todo mundo recomenda em termos de investimento, que é a diversificação, né? A melhor coisa em investimento, né, talvez um prêmio Nobel dizia isso, talvez o único almoço de graça que exista é a diversificação. Você diversificando a sua cesta de investimentos, você não vai ter o risco concentrado em nada, e correndo um pouco de risco em várias coisas de maneira diversificada, você consegue ter acesso a um retorno maior com um pouco mais de risco. Entendi. Agora... Só fazendo parênteses aqui de questão de liquidez. Uma liquidez de uma ação hoje, você vende ou compra uma parte de um imóvel, em 2 dias o dinheiro está na tua conta. Um imóvel físico, você precisa de um corretor, vender, escritura, cartório e tudo mais. Então, agora, fazendo o contraponto, tá? Eu entendo que fundo imobiliário é muito mais dinâmico do que você manter os imóveis e dá para você ganhar muito mais dinheiro. Mas vamos pensar o seguinte: vou lá e compro, sei lá, esse escritório aqui monta um estúdio e vou alugar. Tá? Isso aqui é meu. Então, tendo ou não tendo inquilino hoje aqui, é um ativo meu, é um patrimônio e tal, não sei o quê. Agora, quando eu vou para o fundo, ele não é meu, né? Então, se eu estou recebendo dividendos, tudo bem, mas o fundo ele pode ruir. E eu não tenho muita gestão. Como é que dá para a gente tranquilizar e incentivar as pessoas a partirem para o fundo? É a melhor coisa. Ao invés de você comprar um escritório, um estúdio, você pode comprar 10, 15 ou 20. E você dilui o teu risco. Boa. Você pode participar da gestão, você tem reuniões e tudo mais, quando são acertados tudo isso é voltado para a mídia e é aberto. Você sabe o que você está comprando, a partir do momento que você tem o aluguel. Então é muito melhor você diluir o teu risco do que comprar um único estúdio. Quer dizer, eu vou entrar num fundo, evidentemente que com o apoio de vocês, especialistas, e o fundo tem lá, sei lá, 500 escritórios. Então, ainda que a gente tenha problema com escritórios, outros 499 vão sustentar o negócio, essa perda ela começa a ser insignificante e a gente cai naquilo que você falou, que é a diversificação, é por aí. Exatamente. Nós temos alguns exemplos de fundo imobiliário, por exemplo, de monocliente, que foi o de Macaé, por exemplo. Não deu muito certo porque saiu o cliente e agora você não tem para quem alugar. A vacância ficou absurda, 100%. Então, nisso tudo a gente analisa antes de passar para o cliente. Pode ganhar mais? Pode, mas onde você ganha mais, provavelmente vai ser mais risco também. Legal, tá bom. Agora, Xará, até aqui, quais foram os momentos assim, mais relevantes que impactaram o mercado financeiro, na sua opinião, nos últimos anos? Bom, tem uma série de eventos, né? O mundo tem sido um lugar tumultuado. Acho que podemos começar pela pandemia, né? Imagina que você antes de acontecer a pandemia, alguém falasse, vi um roteiro de um filme aqui, vai ter um vírus que vai deixar todo mundo trancado em casa 1 ano, na China as pessoas vão ficar trancadas 3 anos. Você ia dizer, cara, esquece. Então a gente viveu meio que um filme de ficção científica maluco, né? Então isso teve consequências muito sérias, porque você primeiro deixou todo mundo em casa, as pessoas em casa
consumiram bens, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer, então todo mundo começou a trocar a geladeira, estava em casa, começou a trocar o mobiliário, você teve uma inflação de bens, a produção não estava organizada, então você teve um período de inflação de bens com as pessoas em casa, serviços afundando, porque você não podia sair, não tinha como consumir serviço. Depois teve reabertura, o inverso disso, né? As pessoas pararam de consumir bens, começaram a consumir serviço, que trocou um pouco o encadeamento. Veio a guerra da Ucrânia, em cima de um período que já vinha tendo muita inflação, disparou a inflação, alta dos juros, né? Então você teve uma sequência de eventos nos últimos 4, 5 anos muito complexas. Por isso que a gente acha que 2024, a despeito da guerra no Golfo, a despeito da guerra na Ucrânia está continuando, tensão na China, tensão aqui na Guiana, que o Maduro quer invadir a Guiana, o fato concreto é que, olhando o cenário da economia mundial, parece que 2024 vai ser mais tranquilo. Se esses fatores de risco não emergirem como uma crise aberta, não parece que isso vai acontecer, você vai ter um ano em que a inflação está caindo, os juros estão caindo, e isso ajuda muito o mundo a voltar a crescer na segunda metade do ano, e isso ajuda os ativos a valorizarem. Então, a gente está com uma perspectiva favorável depois de um período muito, muito tumultuado, né? Vamos falar de bolsa, já que está falando de tumulto. Para quem não opera em bolsa, parece algo como pular do 22º andar, de cabeça para baixo, sem paraquedas. Vai dar ruim. A partir do momento que você tem um bom auxílio, você entra com responsabilidade no mercado de bolsa, não é bem assim. Tem o Luiz Barsi, outro dia estava vendo um recorte dele, ele estava falando, não, peraí, será que é melhor ser sócio de uma grande empresa, uma Petra, uma Vale, dentre tantas outras, de um banco, como a gente estava falando antes aqui do episódio, ou investir num negócio meu, pequeno, né, limitado? Ele vai para o caminho do eu quero ser sócio dessas grandes empresas através de ações. Mas tem muita gente que não entra. Agora, quando a gente olha para dados, né, e eu acho que hoje a gente tem todo tipo de dado disponível, isso é bem legal, a gente pega o nosso Ibovespa, que é o principal índice de referência do mercado brasileiro de ações. No ano passado, a gente teve um aumento de 22%. Se você fez as escolhas corretas, provavelmente você ganhou ainda mais do que 22%. 22% foi a média. Né? Agora, o que é que valorizou, na opinião de vocês, o que valorizou não, o que impactou na visão de vocês no ano passado para o Ibovespa ter subido 22%, que é 4 vezes mais do que a inflação? Como é que isso é possível em face ao caos que você falou, uma pandemia que acabou de terminar, uma China que acabou de reabrir, mas cheio de problemas e que impacta diretamente no mundo inteiro, no Brasil mais ainda, né, porque a China é o maior cliente internacional do Brasil, mas a gente subiu 22%. O que é isso? Foi um boom momentâneo e esse ano não é hora de entrar na bolsa, não tem nada disso, é o trend normal. Como é que vocês veem a bolsa agora para esse ano? Bom, acho que a gente estava conversando antes, você até falou que uma parte dessa alta foi a base ter ficado baixa, né? De fato, rememorando o período anterior à eleição, ou logo no pós-eleição, a Bolsa tinha chegado a 120, 122, daí o Lula foi eleito, né? Tinha uma promessa de ser fiscalmente responsável, mas logo depois da eleição, as falas não foram nessa direção, né? Ele discutiu muito com o presidente do Banco Central, discutiu muito a questão do ajuste fiscal, passou 6 meses meio que, a gente fala talvez ainda em campanha, né, demorou para sentar na cadeira, mas a partir de março, né, o Haddad conseguiu botar de pé o arcabouço fiscal, equacionou do ponto de vista de credibilidade a trajetória fiscal do Brasil. Acho que é importante fazer um parênteses aqui e falar sobre isso. No Brasil tem uma dívida que é cara, curta e crescente. A gente terminou a relação dívida-PIB, a dívida sobre o PIB no final do ano passado estava em 71,7% e vai crescer uns 10 pontos percentuais ao longo dos próximos 4 anos. Quer dizer, o país vai ficar mais endividado. Mais endividado, todo mundo está ganhando uma dívidazinha para pagar no futuro. Então é cara e crescente e é preocupante, né? O arcabouço fiscal produziu uma credibilidade que isso não vai ser explosivo. Né? Então, a partir de março, o arcabouço fiscal ajudou a acalmar as expectativas internas e o Banco Central foi fazendo o seu trabalho, a inflação começou a cair, já estamos cortando juros. Então, a lição de casa doméstica foi feita. Então, esse foi um elemento importante, permitiu aí você ter, do ponto de vista de fundamento econômico doméstico, um cenário mais tranquilo. Agora, o grande driver foi realmente, o grande motor dessa alta foi o final do ano,
quando ficou claro que o Fed não ia mais subir juros e ia passar a cortar em 2024. Né? Daí em novembro e dezembro, a alta do ano foi 22,5 e em novembro e dezembro subiu 18,5. Então, realmente, o rally foi empurrado pela percepção de que a Treasury de 10 anos, né, que é o título americano, que é o preço mais importante da economia mundial, no dia 20 de outubro passou de 5, bateu lá 5,02 e terminou o ano em 3,88. Então, despencou 110, 115 pontos ao longo dos últimos 2 meses. Né? Essa queda dos juros nos Estados Unidos, ela fez os ativos de risco no mundo inteiro subirem e o Ibovespa foi beneficiado por isso. Para 2024, a gente já imagina um cenário diferente. A Treasury agora, a gente sabe que o Fed vai cortar. O nosso cenário, o Fed falou que ia cortar 3 vezes 25 no final do ano, 75 pontos. O nosso cenário na Monte Bravo são 5 cortes, começando em junho, 5 cortes de 25 vai dar 125 pontos, o que é hoje 5,5, terminaria o ano em 4,25. E o mercado está discutindo, o preço de mercado está implícito como se fosse 6 ou 7 cortes. Tem gente que acha que começa em março, que a gente acha cedo demais, não deve acontecer. O mercado agora está até revendo que talvez seja um exagero pensar em março, mas o fato concreto é que a Treasury está oscilando numa faixa mais estreita. Ela virou o ano em 3,88, hoje está estressadíssima, está em 4,08, 4,10, né? Então ela está oscilando 15 ou 20 pontos. O ano passado ela oscilou 130. Então a Treasury oscilando menos e num nível mais baixo, com a expectativa de cortes, você cria um ambiente em que a Treasury não deve ser mais uma influência tão marcante para o rumo dos ativos, ainda está sendo, mas isso deve deixar de acontecer. E aí cada ativo vai performar de acordo com os seus fundamentos. E o Brasil, para 2024, tem fundamentos bastante satisfatórios, são bons. A gente tem a inflação caindo, o Copom vai continuar cortando de 50 em 50, a gente imagina que vai chegar na taxa de 9,25 em junho. A economia deve crescer quase 2%, em torno de 2%. Então é um quadro estável, 2% depois do 3% do ano passado, são 5% no acumulado. A gente não tem tido períodos consecutivos de crescimento. O brasileiro gosta um pouco de emoção, né? Gosta de coisas mágicas. Então, e a gente, como economista, fala assim, é melhor você ser um pouco previsível e aborrecido, fazer 2 sobre 2 sobre 2, quando você faz juros compostos disso, você cresce muito. A gente fica tentando encontrar atalho, às vezes populismo fiscal, alguma coisa do tipo, e aí cresce 5 no ano e menos 4, menos 3 no outro. A gente teve essa experiência recentemente, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que em economia é melhor consistência, repetição, e aparentemente está nessa direção, e por isso que a gente acha que quando a economia entra nos trilhos, a bolsa tende a crescer 20%, 30% ao ano numa sequência de alguns anos. A gente acha que 2023 com 22,5 foi o primeiro ano de uma sequência de alguns anos que a bolsa vai dar em torno de 20% ou 30% ao ano. Então a nossa previsão para a bolsa em 2024 é chegar aos 170 mil pontos, que contra o fechamento seria 26,8 de alta, como caiu um pouquinho agora, está dando um pouco mais de 30. Caraca, 170 mil pontos. Você defende essa tese também, Juliano? Claro, para nós a bolsa ainda está barata. Se você pegar o valor da ação versus o patrimônio da empresa, que a gente até comentou há pouco sobre a Vale, a bolsa está descontada, as ações estão descontadas. Faz sentido você entrar para pegar barato e depois que ela subir a gente vende. E ressaltando também, o país melhorou no risco fiscal no final do ano passado. Isso também deu uma boa impulsionada também no mercado de ações. Agora, Xará, se você me permite aqui falar assim, acho que essa mensagem de consistência, de investimento de longo prazo, você citou o Barsi, a gente poderia citar o Warren Buffett, né? A comprar ação, às vezes as pessoas falam bolsa, caráter especulativo, a gente tem que pensar que a gente está comprando uma participação numa empresa, né? E é óbvio que a expectativa é de valorização, mas o Warren Buffett fala isso, né? Assim, você tem que comprar a participação numa boa empresa e esperar isso frutificar. E o prazo que a gente imagina que uma ação frutifique, uma estratégia de uma empresa frutifique, ela não é medida em meses, né? Nem sequer em 1 ou 2 anos. Os americanos que investem lá, eles falam em 5 anos. Talvez aqui 5 seja demais para a gente, mas quando você compra ação na bolsa, você deveria estar assim, beleza, vou ficar 3 anos nessa ação. Importante escolher bem, é meio que nem casamento, escolhe bem, né? Mas depois que escolher, fica e espera dar resultado. Às vezes a pessoa, esse mês foi bem, esse mês foi mal, a bolsa oscila muito, né? Então uma das coisas que a gente estuda é que se você não está investido na bolsa em 5 ou 10 pregões, que são os pregões principais, você pode ter um ano que a bolsa sobe 50 e seu portfólio não sobe nada. Então não dá para tentar acertar a hora de entrar, a hora de sair. A decisão é uma decisão de investir
em boas empresas, fazer uma boa lição de casa e ficar, né? Tem uma expressão, né? O período de retenção, né? O holding period do Warren Buffett é mais de 20 anos. Que ele escolhe bem as empresas, ele fica, né? Agora, se você ficar tentando acertar, não tem jeito. Você compra, vende, isso não dá certo. Ninguém ganha dinheiro assim. Então é importante, mesmo a história da AR70, né? Quanto tempo levou para a empresa maturar e se tornar uma grande empresa como é hoje? É uma jornada longa, então a gente tem que imaginar que comprar ação é comprar participação numa empresa, num grupo de empresários, conhecer a liderança, saber da idoneidade, da ética, da qualidade da gestão e manter essa aposta, né? Perfeito. Isso é fantástico o que você está falando. Claro que a gente vê day trading rolando, comendo solto e tal, mas o conceito principal acho que é esse mesmo, né? E até porque quando eu falo de poupança, muita gente ainda investe na poupança. A poupança ela não serve só para você guardar o seu dinheiro hoje para retirar amanhã. Eu vejo muita gente dentro de casa mesmo, né, colocando dinheiro na poupança sem saber exatamente quando é que vai precisar do dinheiro. É só uma forma de poupar. E aí, de novo, vem o conceito que você está falando, né? Melhor deixar o dinheiro na poupança, que vai render ali uma quirelinha, quase nada, ou eu coloco o meu recurso em boas empresas, sabendo que vou precisar do dinheiro dali a, sei lá, 3 anos. Isso é bem interessante. Agora, por outro lado, eu fiz a provocação para vocês me contarem se vocês entendem que o brasileiro sabe investir, mas o site do Valor Econômico, Valor Invest, no ano passado, falou que o volume financeiro de investimento do brasileiro aumentou em 20%. Claro que puxado ainda pela renda fixa, que é um nível de conservadorismo, mas já é um aumento significativo, né? Daqui para frente, como é que vocês veem esse cenário? Vamos ter gente investindo cada vez mais, tirando dinheiro da poupança, buscando esse cardápio que tem ficado cada vez mais intenso, ou não? Foi um crescimento pontual? A bolsa ela cresce muito também pela parte do boca a boca. Quem tem segurança, que você está ali, bate um papo com alguém que te passe segurança, você acaba entrando também. Então, como a gente não tem muita educação financeira na base escolar, o dia a dia, a vida vai nos levando a isso. Então, eu ganhei com dinheiro com uma Vale, com uma Petra, uma VEG, um Itaú. Eu falo para alguém, aquela pulga já foi plantada, aquela sementinha está plantada, então dali a gente já começa a ter mais investidores. E aí vira esse monte de gente querendo investir, sempre com cautela e estudando. O dinheiro não leva desaforo. Tem que estudar, tem que saber onde está colocando dinheiro. Também não é fácil para ganhar dinheiro, então tenha sempre um apoio, tenha um auxílio, leia a matéria idôneas, por óbvio, mas busque também um assessor financeiro. Legal. E você, Xará, você entende que esses 20% de aumento dos investimentos é pontual ou daqui para frente a gente vai ver cada vez mais as pessoas se preocupando em investir num cardápio extenso, como você mencionou? Não, eu acho que a tendência com a economia crescendo, uma maior estabilidade, a inflação caindo, essas coisas favorecem os investimentos. E a inflação caindo e os juros caindo favorecem a busca por investimentos que rendam mais do que os juros, né? Quando o juros estava a 3,75, é difícil ter alguma coisa que tenha uma vantagem grande sobre um juro que paga 3,75 quando a inflação estava a 5, né? São 7, 8% real, né? O real acima da inflação. Agora o juro vai cair, a gente imagina para uma faixa em torno de 5% acima da inflação, e isso vai favorecer muito outros investimentos, por isso que a gente acha que a bolsa vai subir, que os ativos de renda fixa vão performar bem, que os fundos imobiliários vão valorizar, né? Existe uma relação inversa, quanto mais alto os juros, mais baixo é o valor presente dos ativos. Quanto mais baixo é os juros, mais alto é o valor presente dos ativos. Então, esse movimento vai continuar acontecendo. E à medida que isso acontece, eu acho que a gente vai ter uma outra onda, como a gente teve há 2 anos atrás, de buscar ativos que rendam mais, né? Então, acho que a advertência do Juliano é muito, muito pertinente. É importante fazer isso com cuidado, ter boa assessoria, gente idônea ajudando a escolher os investimentos, que tem muita coisa, né? E investir tem risco. Então tem que saber escolher, tem que saber diversificar, mas eu acho que a tendência é a gente ter, e a gente já percebe isso, né? O número de CPFs na Bolsa de Valores tem aumentado, o número de investimentos em investimentos alternativos tem aumentado. A gente vive hoje um movimento muito favorável ao mercado de capitais, né? As coisas estão expandindo, a base de clientes está aumentando, a base de pessoas interessadas em produtos diferentes está aumentando. Então é um processo de crescimento de mercado, um processo educacional, é um processo de abandonar a poupança que era tradicional e rende pouco em favor de outras alternativas, desde o Tesouro Direto que é tão seguro quanto e rende mais, a outras coisas que têm mais risco, mas rendem muito mais, né? Qual a visão de vocês sobre cripto?
Essa é uma pergunta boa, Vou dar uma olhada como é que tá uma pergunta hoje, agora, polêmica, né? Bitcoin aqui, porque a oscilação é imensa, né? Oscila demais, né? Então, essa frase é importante. A oscilação do Bitcoin, a volatilidade, né, que é como a gente mensura a oscilação dos ativos, do Bitcoin é de 80%. A da Bolsa, que é muito alta, é de 20%, 22%. A dos títulos longos indexados ao IPCA é da ordem de 10%. A do câmbio é da ordem de 14%, ou seja, o risco de investir no Bitcoin ou em outras criptomoedas é muito, muito alto, né? A gente tem uma regrinha de bolso que é mais ou menos o seguinte: para um investimento ser interessante, ele tem que ter uma perspectiva de ganho de pelo menos 2 vezes a sua volatilidade. Porque como vai estar oscilando, dá que eu peguei na hora errada, peguei na alta, oscilou para baixo, eu perdi uma volatilidade inteira. Cara, né? que interessante. Então tem uma regrinha sensível. Então, o Bitcoin, para ser interessante, você tem que achar que você vai comprar, tá 40 e poucos agora. Se ele não der 150%, ele não está pagando risco. Né? A bolsa a gente está recomendando porque os juros do Brasil vai ser em torno de 10% em 2024, né, o CDI, e a gente vislumbra a possibilidade da bolsa subir 30%, né, que é 3 vezes o CDI, é 1,5 vezes a volatilidade. Então, mas a gente recomenda uma alocação moderada em bolsa. Né? Então, o Bitcoin, como moeda alternativa, ele tem algumas questões complexas, né? Embora esteja se popularizando, hoje os institucionais investem, está surgindo o primeiro ETF de Bitcoin, então é um investimento que está entrando, deixando de ser tão alternativo e ganhando um pouco de tração, mas permanecem 2 questões que eu acho importantes. Né? Como moeda alternativa, se a gente for lá atrás, quantas moedas a humanidade já teve? A moeda o sal já foi moeda, a pedra já foi moeda, a cobre já foi moeda, a prata já foi moeda, ouro já foi moeda, depois o dólar, o real, moedas com lastro em dólar. Então as moedas elas vão se sucedendo, não tem uma que, não, agora a moeda é essa. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, agora a moeda é o Bitcoin vai ganhar de tudo. Eu falo assim, isso não está claro e a história não mostra isso. E se vier uma outra Bitcoin 2.0, ou sei lá como vai chamar, ou a própria Ethereum, que tem uma inserção do ponto de vista de funcionalidade um pouco mais ampla, né, e dominar o mercado, o que é que acontece? Então, a gente está numa fase muito incipiente, então é difícil você estudar qual que é a curva de oferta e demanda pelas criptomoedas, né? Quando você vai estudar um ativo para investir, você se preocupa com qual é a estrutura de oferta e demanda desse ativo. Não, a gente não tem clareza nem de qual a estrutura de oferta, né? Algumas têm um pouco mais, mas não é muito claro, nem qual a estrutura de demanda desses ativos. Né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa interessante que as pessoas falam, não, as criptomoedas são descorrelacionadas dos ativos, porque quando elas surgiram não valiam nada. De 1 para 2 é 100%, de 2 para 4 é 100%, de 4 para 8 é 100%. Então, durante muitos anos, enquanto a moeda se popularizava, uma pequena demanda gerava o valor dobrar. Então, parecia que sempre só subia. Então, a bolsa subia e descia, o juros subia e descia. As criptomoedas só subiam e falavam, não, é descorrelacionada. Está claro já nos últimos 2 ou 3 anos que criptomoedas são ativos de risco, eles andam junto com o Nasdaq, andam junto com os outros ativos de risco, inversamente a taxa de juros, tem alguma correlação com o ouro, né? Então é um ativo que tem aí as suas peculiaridades. Dito isso, eu sei que tem muita gente que gosta de Bitcoin, as pessoas gostam por esporte. Meu filho mesmo me falou, pô pai, o Elon Musk recomendou, você não está comprando isso, né? Eu falo, filho, mas não, o Elon Musk, você não entende nada, né? Quem tem filho sabe como são essas coisas. A gente até comprou algumas moedas que o Elon Musk estava recomendando, e deu errado, né? Deu errado. O Elon Musk entende muito de carro, de foguete, mas acho que de moeda alternativa ele não entende tanto. Mas para quem gosta, a recomendação que a gente faz é separa 1 ou 2% do patrimônio financeiro e limita a essa exposição. De preferência, de maneira diversificada. Né? Tem Cardano, tem Ethereum, tem Bitcoin. É bom, tem ETFs que já misturam as 5 maiores, que são boas opções também. Entendi. Essa sua tese de que a expectativa de ganho seja o dobro da volatilidade é perfeito. Né? E aí já começa a separar o joio do trigo, onde é que eu vou colocar meu dinheiro. Né? Meu filho adora Bitcoin, a molecada, de uma forma como um todo, gosta muito de Bitcoin. Mas eu tenho muito pé atrás, não só com o Bitcoin, né, com a cripto de uma forma como um todo, porque para mim ainda é algo meio que nebuloso, né, eu não sei onde é que vai parar. E aí por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Você gosta de Bitcoin, Juliano? Gosto também, a gente acaba entrando por indução dos outros, influência. Você tem que estar parte do mercado. Você tem clientes que você tem que saber responder, não tem como não estar por fora. Mas pelo base dela não ter lastro,
para nós é muito complicado a gente fazer recomendação. A gente não tem isso hoje no Brasil. Depois que a CVM regulamentar, o governo regulamentar, aí a gente começa a tomar mais corpo. E tem um outro aspecto que eu acho interessante comentar, né? Tem uma visão assim meio libertária, fala assim, não, porque daí desarbitra o governo, não depende de ninguém, né? Que tem um certo apelo, né? Eu compreendo o apelo dessa tese, mas a verdade é o seguinte, eu prefiro estar numa coisa que seja arbitrada, seja pelo Banco Central do Brasil ou pelo Fed, que eu conheço como funciona, eu entendo as regras, eu consigo acompanhar, que tem transparência, do que alguma coisa que é um japonês obscuro, que em algum momento fez um algoritmo matemático e que isso é a governança. Então, assim, eu acho que o que o Juliano falou é importante, né? Assim, transparência, governança, regras, accountability. Então, são coisas importantes no mundo do investimento, porque dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo de maneira consequente. Sem dúvidas. E Juliano, o corte de juros, ele assim, é praticamente inevitável, né? E no final do ano a gente tem ainda uma mudança na presidência do Banco Central. Como é que você pode aqui agora ajudar a gente minimamente começar a pensar no nosso planejamento financeiro para 2024, enxergando que ao longo do ano a nossa taxa básica de juros vai cair e aquele 5%, por exemplo, né, que tem sido muito falado, né, por vocês que são especialistas, 5% acima da inflação tende a ficar cada vez mais difícil, né, porque a taxa de juros começa a cair. Aí o que eu faço? Como é que eu me planejo para que esse ano de fato eu ganhe dinheiro? Hoje a gente ainda vai nadar 2024 em braçadas ainda. A gente vê que a gente está em casa de 11, deve ir para um 9 com uma média do ano de 10,10. E um juros real de 5%. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro que está na mesa. Você pode investir hoje. Se você não fizer nada, seu dinheiro rende 5%. E acaba colocando em xeque algumas pessoas. Mas onde que eu ganho 5% de juros real hoje tranquilamente? Empreendendo, pagando impostos, pagando tudo. Então a gente está num cenário muito positivo ainda para investimentos, segurando uma inflação de 4% e uma média do ano de 10,10%. A gente tem espaço muito para ganhar dinheiro em investimentos ainda. Xará, e falou-se muito nos últimos anos sobre investir fora do Brasil. Hoje você tem mecanismos que, sei lá, com $50, R$250, você consegue investir, por exemplo, no mercado de bolsa lá nos Estados Unidos. Na sua opinião, para 2024, vale a pena quem tem manter o recurso nos Estados Unidos, quem não tem ir para lá, ou ficam por aqui que vai dar mais dinheiro? Excelente pergunta. Todos os países, os investidores têm um negócio que chama viés de investimento no próprio país, né? É natural, né? Você mora aqui, recebe em reais, vive em reais, investe em reais, né? Do ponto de vista de exposição de investimento, quando você vai tentar ter uma carteira um pouco mais organizada do ponto de vista de diversificação, a recomendação é ter uma exposição relevante em investimentos no exterior. Por quê? Porque a gente já tem a renda originada no Brasil. Quem tem emprego, recebe emprego da empresa que trabalha no Brasil. Quem é dono de uma empresa, recebe a renda também dessa empresa que está no Brasil. Então, sua renda é gerada no Brasil em reais. Em geral, o patrimônio imobiliário, a casa de campo, quem tem, casa de praia, quem tem, em reais no Brasil, né? E aí, o investimento também em reais no Brasil. Daí eu pergunto assim, se a gente fosse escolher um país, assim, ó, esquece nosso comprometimento com a nação, eu sou corintiano e tudo aqui, não trocaria o Brasil por nada, mas pensa assim, isentamente, né? Você acha que o Brasil é um lugar seguro, regras estáveis, bons presidentes, boas escolhas, um ambiente de negócio favorável, a ponto de você ter tudo o que você tem no Brasil? Se você fosse um ET, a nave pousasse aqui, você ia escolher e falar, pô, vou botar 100% do meu patrimônio no Brasil? Não, né? Não. E a gente põe involuntariamente. Então, esse alerta que você fez é muito importante. Hoje, o mercado oferece inúmeras alternativas de diversificar o investimento rumo ao exterior. A gente está recomendando investir em juros nos Estados Unidos ou juros de empresas brasileiras emitidas em dólares, né, como um primeiro passo de diversificação. E eu acho que as pessoas deveriam ter 10, 15, 20, 30% do patrimônio financeiro no exterior. Como está saindo do zero, eu falo sempre, é mais importante andar na direção do que chegar rápido lá. Então escolhe um ritmo, 2 ou 3% ao ano. Então pega a cada 3 meses, manda 1% da riqueza financeira.
Então, ao longo de 3 ou 4 anos, você vai ter uma exposição relevante. Não tenta acertar a taxa de câmbio, porque ela vai oscilar. Esquece. A gente não está decidindo investir no exterior porque o câmbio está bom ou está ruim. A gente está decidindo investir no exterior porque é bom a carteira ter alguma coisa de investimento no exterior. Então, é uma lembrança muito pertinente. A recomendação é, sim, estude as formas de fazer esse movimento e comece pequeno, com investimentos mais conservadores, para entender como funciona, e ao longo do tempo vai diversificando um pouquinho essa parcela do investimento dedicada ao investimento no exterior, sempre em dólares, sem fazer hedge cambial, porque o que eu quero é ter uma coisa que, quando o Brasil for mal, a bolsa cair, o juros subir, o dólar sobe. E aí eu tenho um contrapeso na minha carteira. Essa é a ideia que eu estou buscando. E você sente, Juliano, que cada vez mais as pessoas têm buscado investimento fora do Brasil? É perceptível no seu dia a dia? Hoje na assessoria a gente tem uma recomendação de 20% a 30%, dependendo do perfil do cliente. Não vamos acertar o dólar nunca. A gente brinca muito, né? Que o dólar é o cemitério de economista. Mas hoje o Brasil é 3,28% mais ou menos da economia mundial. Por que eu vou deixar meu dinheiro dentro de 3% da economia mundial? Não faz sentido nenhum. Quando você vai para os Estados Unidos, você acaba tendo algumas ETFs de tecnologia, biotecnologia, que hoje você não tem campo para investir isso no Brasil. E a chave do investimento continua sendo a diversificação. Então faz total sentido. A gente prefere os Estados Unidos, que é uma da forte hoje. A gente consegue acessar os Estados Unidos muito fácil. Hoje, no mesmo dia que você faz câmbio, teu dinheiro já aparece lá e a gente já investe. Tudo via aplicativo. A comodidade, a facilidade, a agilidade é muito grande. Então não tem o porquê não investir lá fora. E como é que está a onda de estrangeiros investindo no Brasil? O caminho contrário, né? Tá numa alta, tá em baixa? Como é que está a confiança o risco país, né, na visão dos investidores estrangeiros? Tem evoluído bem, né? Eu sempre gosto de pensar que são 2 fatores, né? Quanto que o Brasil está atraente e quanto que o mundo enseja a ideia de investir fora dos Estados Unidos, né? O Brasil está atraente a partir do momento que você teve o arcabouço fiscal e tem os juros em queda e a perspectiva de um crescimento razoável. O Brasil se tornou atraente. Os investimentos estrangeiros do ano passado fecharam, acho que foram 56 bilhões de investimento estrangeiro em bolsa, né? Esse ano deve continuar, acho que deve até acelerar, porque o Brasil continua atraente, mas os juros lá caindo e a economia desacelerando por lá, dá a ideia de que os americanos terão que investir mais fora dos Estados Unidos. E o Brasil é um dos emergentes mais bem posicionados. Então, a gente vê o ano de 2024 como um ano em que o fluxo estrangeiro continua de maneira importante aqui, ajudando a valorizar nossos ativos. Legal. E lembrando que quem está te assistindo, quem está te ouvindo, não necessariamente tem todo esse domínio. Dá uma explicada de uma forma bastante simples, o que é que tem a ver cair os juros nos Estados Unidos, ou o Treasury americano tá numa queda, saiu de 5 para quase 4, que significa 20% de queda no intervalo curto aí de 7, 8 semanas. O que isso tem a ver com a robustez do mercado financeiro? É importante, né? Mercado financeiro brasileiro. É importante essa explicação, né? Nos últimos anos, né, nos últimos muitos anos, a gente viveu um período, desde a crise financeira global de 2008 a 2009, em que os juros nos Estados Unidos ficaram muito baixos. E com os juros muito baixos, as bolsas americanas subiram muito, né? Então a gente teve aí os últimos 15 anos de crescimento muito forte das bolsas, até a pandemia bagunçou o coreto todo no mundo inteiro, né? Mais recentemente, a gente teve um problema de inflação no mundo, né? O Brasil foi o primeiro país a subir os juros e é o primeiro país a cortar os juros. Provavelmente vai ser o primeiro país a encerrar o ciclo de corte dos juros lá para o julho, né? A gente está imaginando que os Estados Unidos vai começar a cortar em junho, né? Então, a hora que a gente vai estar encerrando o nosso ciclo, os Estados Unidos vai estar começando a cortar. Quando os juros nos Estados Unidos caem, em especial porque a atividade por lá enfraqueceu, né? Os juros caindo, você tem uma alternativa de investimento menos interessante na renda fixa americana, os juros estão mais baixos, e eles estão caindo porque a economia está enfraquecendo. Então, a bolsa também não vai estar tão atraente. Então, quando essas duas coisas acontecem, o americano vai buscar alternativas de investimento no exterior, né? E vai investir nos países desenvolvidos e nos países emergentes. E dentre os países emergentes, o Brasil é um dos destaques. O Brasil tem crescimento, tem mercado interno grande, tem uma situação fiscal que é preocupante, mas está endereçada pelo arcabouço, tem juros em queda. Então, o Brasil tem uma série de vantagens comparativas. Então, devemos ser beneficiados por esse processo de queda dos juros nos Estados Unidos. E por qual razão o Brasil foi o primeiro país a levantar juros, o primeiro país a descer juros, teoricamente o primeiro país a encerrar o ciclo de queda nos juros? Por que o Brasil começou antes?
Eu acho que duas coisas. A gente conhece probleminha de inflação melhor que os outros, né? A gente tem uma tradição longuíssima aqui de lidar com isso. Outro que é o mérito do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto liderou o Banco Central, ele tem todo um colegiado que toma decisão, não é uma decisão individual, mas o Banco Central brasileiro foi muito hábil em identificar a necessidade de subir juros, foi muito rápido em implementar a alta dos juros, recebeu muitas críticas por isso. O Banco Central nunca é uma atividade popular, né? O Banco Central, a função do Banco Central é encerrar a festa quando está todo mundo feliz, né? Então é um trabalho que realmente a população, os políticos não gostam, mas é fundamental porque é graças a isso que a inflação caiu e agora a gente está tendo a combinação desejada por todos, né? Que é juros caindo com inflação caindo, né? Quando a gente, no passado não muito distante, a gente tentou fazer a experiência de juros caindo com inflação subindo. Aí a inflação dispara, desequilíbrio fiscal e tal, dá todas as crises que a gente viveu, período de 2012, 2013, 2014 de crise, estava associado à irresponsabilidade fiscal e a um Banco Central leniente com a inflação. Então, são coisas que a gente não quer, a Argentina viveu um padrão parecido, deu no que deu, são coisas a serem evitadas. Acho que hoje a gente tem esse entendimento. Então, é mérito do Banco Central que, no ponto de vista da condução da política monetária, conseguiu trazer a inflação para baixo e está conseguindo cortar os juros. Argentina, você comentou a Argentina também é um parceiro comercial importante para o Brasil, na indústria automobilística onde eu estou inserido ainda, mais do que qualquer outra. Dá para dar um pitaco o que é que vai acontecer na Argentina com esse governo do Milei ou é muito cedo? Eu acho que é muito cedo. Eu acho que a gente tinha expectativa de que o candidato seria diferente do presidente, então o presidente está muito mais consistente do que o candidato, né, natural. Então esse passo foi dado. Agora, o problema da Argentina é muito sério, né? O problema da Argentina é um problema crônico, sério. Foram muitos anos de políticas econômicas erradas. E o difícil de você fazer a reversão dessas coisas, acho que as ideias estão boas, mas às vezes a população, o sistema político não tem a paciência necessária para você reverter depois de um período tão longo de crise. E aí a dinâmica começa a ficar complexa. Então, a dúvida é se o Milei vai ter tempo suficiente para as políticas que ele está propondo, que em geral fazem sentido, para elas conseguirem frutificar, porque a herança da crise não é dele, é dos governos anteriores, né? Um fiscal muito ruim, uma intervenção no domínio econômico muito ampla, muito preço desorganizado, né? Preço relativo desorganizado, quando você intervém no domínio econômico e fala, o seu preço tem que ser esse, o seu preço tem que ser esse, a estrutura de incentivo da economia capitalista, ela obedece a preço. Então, se eu faço tudo errado, os sinais ficam errados. E qual que é a consequência de ficar tudo errado? Assim, a alocação dos recursos fica errada. Eu produzo o que eu não devo e não produzo o que eu devo. Então, é uma economia que se desorganiza e leva tempo para organizar. O sistema econômico ele é um sistema vivo. Quando eu digo leva tempo, leva 1, 2 anos. Né? Então, é uma jornada longa. E a população que está sofrendo com tudo isso, não tem nada a ver com as más escolhas dos políticos, às vezes não tem a paciência necessária e na próxima eleição tira a base parlamentar, perde apoio político. Então, é complexo. A Argentina tem um desafio complexo, a gente torce para ir tudo bem, né? A resposta da sua pergunta francamente, não dá para dizer nesse momento. Juliano, meu amigo, seu pai tá te assistindo, tá te ouvindo. Se ele perguntar para você se ele deveria investir na Argentina agora em 2024, você fala para ele correr e investir lá ou investe em alguma outra coisa aqui no Brasil? Não, é muito risco para pouco retorno. Você pode ganhar 100% no ano investindo num tesouro argentino, por exemplo. Mas e se não pagarem? E o risco de não pagarem? Então, para eu correr o risco de 100%, eu deveria ganhar 200%, pela matemática que a gente mostrou há pouco. Então, não vale a pena. O dinheiro não aceita desaforo. Então, vamos fazer com o pé no chão, vamos investir direito. Aquele dinheiro de pinga a gente tentaria, mas vamos tomar pinga então, pronto. Boa! Ou, no caso, vamos investir na carne e no vinho argentino. Boa, aí é um investimento com retorno certo, seguro, não dá errado. Muito bom. E partindo agora para a reta final aqui desse episódio, eu queria convidar vocês dois, nossos especialistas, para deixarem aqui um conselho valioso para quem está assistindo, para quem está te ouvindo, como é que quem está te ouvindo nesse momento começa? Começa por onde? Ligo para quem? Falo com quem? Penso no quê? Quais conselhos vocês deixariam para a gente partir para essa reta final? Eu acho que a mensagem seria muito assim, se você não investe ainda, comece na renda fixa hoje e amanhã na renda variável. Não poupança. Não, poupança não é investimento. Então a gente já começaria assim, já com o pé esquerdo, já 2 vezes. Por quê? A gente tem esse upside da bolsa para esse ano, faz total sentido a gente investir.
com segurança, com tranquilidade. Não vamos ganhar dinheiro de uma hora para outra. Ninguém investe para ficar milionário, fato. A gente investe para perdurar e perpetuar o patrimônio. Então já temos que alinhar os objetivos nesse momento. Nos procure, por óbvio. Vou deixar o meu celular, meu Instagram, estou à disposição. Tem que entender o perfil do cliente, temos que seguir o perfil do cliente, as necessidades e perpetuar a construção de patrimônio dele. Eu vou aproveitar uma provocação sua e vou dizer, dar 2 passos para trás, né? Por onde que começa? A primeira coisa que a gente começa é poupando, né? Todo mundo, independente da sua faixa de renda, pode poupar 5 ou 10% da sua renda. É não comprar um cigarro, é não sair para fazer um passeio um dia. Então, o primeiro passo é poupar. Por que é importante poupar? Primeiro que é um hábito, é um treino, tudo na vida é consistência, repetição, e treinar é importante, né? A segunda coisa é que quando você poupa, especialmente na fase inicial da vida, você pode comprar um outro almoço de graça que tem no mercado financeiro, que é os juros compostos. O Juliano falou, o Brasil paga juros reais, né, de 4%, 5%, que é um número muito alto em qualquer outro lugar do mundo. Se você guardar dinheiro durante 30 anos, compondo, todo mês você vai lá e guarda 5% da sua renda, compondo a 4%, 5%, você vai ter uma aposentadoria segura, uma aposentadoria confortável, sem correr muito risco. Então, acho que o segredo é, número 1, poupe, número 2, invista com segurança, procure a Monte Bravo, procure o Juliano para ajudar, a gente vai estar lá para aconselhar, né? Mas são os passos assim, e o objetivo é fundamental, a gente não deve, ninguém vai ficar milionário de uma hora para outra investindo, né? Você pode ganhar muito dinheiro, ganhar 5, 10, 8% real, já é muito, né? Ou perder, o investimento tem risco, né? Então, horizonte de longo prazo, consistência, seriedade no processo são os elementos fundamentais de uma agenda que vai te levar a um futuro melhor. E para quem está ouvindo, assistindo vocês e quer trabalhar no mercado financeiro, o jovem está indeciso, terminei ensino médio, não sei o que eu faço na faculdade, tal, qual é o caminho das pedras? Primeiro, né? Aliás, vale a pena investir, estudar e entrar no mercado financeiro? E se valer a pena, começa por onde? Primeiro são certificações brasileiras. Você tem que estudar para ter uma certificação aplicada pela CVM, que hoje está sendo a Ancor. Quais são as principais certificações? Hoje é Ancor. Ancor para você ser um assessor financeiro. Para trabalhar em banco, você tem CPA 10, CPA 20 e como especialista no meu caso, tem o CEA. Então esse é o primeiro passo, estudar sempre. Gostar do que faz, tem que ter paixão. Porque o mercado é muito volátil, você tem que estar preparado para porrada de onde ela vier, você vai ter que desviar e continuar seguindo em frente. Respira, levanta e vai. E gostar do que faz e estar sempre atualizado. Estudar não dá para parar nunca. O mercado muda, até mudar as leis de previdência no mês passado, em dezembro de 23. Então temos que estar atualizado, temos que reconectar todos os clientes para voltar para o prumo e o objetivo deles. Eu acho que é isso, assim, a recomendação, procure fazer uma boa faculdade, né? Economia, engenharia, mesmo físico, matemática, estatística, ajudam muito no mercado financeiro, né? Com inteligência artificial e modelos quantitativos, você tem toda a Big Data, então tem um campo enorme, soluções diferentes. Eu acho que o mundo daqui a 10 anos vai ser muito diferente do mundo que a gente vive hoje, essa revolução já começou, né? Então, e o que o Juliano falou é verdade, assim, não tem tédio no mercado financeiro. Todo dia acontecem muitas coisas diferentes que você tem que entender, se adaptar, reorganizar as estratégias, falar com os clientes, mudar a gestão. Então, um campo amplo, vai continuar sendo um campo importante, lida com o dinheiro das pessoas, né? Então tem um propósito nobre que é ajudar as pessoas a terem uma vida financeira melhor. Então, assim, é um ramo excitante, promissor, tem muito campo, mas eu acho que o segredo é ter vontade de estudar, porque realmente a complexidade é grande. Dá para ter sucesso no mercado financeiro sem fazer faculdade? Dá, eu não acho. Faculdade ajuda muito, né? Mas acho que quase tudo se aprende, né? Da faculdade é uma coisa que a gente inventou. Antigamente as pessoas eram práticas, até médicos eram práticos. É que a gente foi formalizando e tudo, e algumas coisas só com faculdade. Dá. Mas o caminho mais seguro é você fazer faculdade, você estudar. Hoje o acesso ao conhecimento está muito desestruturado, né? Por exemplo, o Damodaran oferece o curso dele integralmente na internet, só não tem um diploma. Então aprender não precisa fazer faculdade, né? Agora, algumas coisas formais precisam de certificação, outras precisam de diploma. Então eu distingo entre estar habilitado burocraticamente a exercer uma profissão
e você conhecer, né? No caso de gestão, de recursos, o nível de certificação não te exige obrigatoriamente uma formação em faculdade. Mas é alguma coisa que eu diria que é desejável, não só a graduação, como mestrado e doutorado. Cada vez mais o conhecimento está afunilando, então a concorrência é grande, os chineses estão fazendo faculdade, mestrado e doutorado, os indianos estão fazendo mestrado e doutorado, a gente tem que fazer também, a gente vai concorrer, a concorrência é global, né? A solução pode estar em qualquer lugar do mundo. Aliás, né, um parênteses aqui, eu tive em novembro de 2023 na China, depois de 4 anos, pela primeira vez fiquei 4 anos sem ir na China, em função da pandemia a China ficou fechada, e eu me deparei com uma geração completamente diferente. Em 4 anos a China mudou em todos os aspectos, e as pessoas que estão no comando de muitas empresas, né, nível gerencial, até mesmo nível de diretoria, são pessoas muito mais novas, sub 30 ou abaixo de 30, e muita gente com uma formação muito legal. Mudou muito. A forma como os chineses hoje veem os negócios e fazem os negócios também mudou, está muito em linha com o que você está falando. Mas a minha provocação, se precisa fazer faculdade, é porque hoje eu tenho 2 adolescentes, a minha filha, os 2 fazem 18 anos agora no meio do ano, a minha filha vai terminar o ensino médio e quer fazer faculdade, só não está decidida ainda o que fazer. O meu filho já vai por outro caminho. Eu falei, não, vou terminar, ano que vem... talvez eu passe um ano na China aprendendo, aí eu volto com a cabeça mais madura, penso o que fazer. Mas existem hoje uma série de cursos, tem um que é a Coursera, não sei se vocês conhecem, onde a molecada está fazendo o curso, está tirando uma espécie de uma certificação, né? E são cursos muito bons, né? Só que existe um bloqueio num processo seletivo. Então como é que eu entro na Monte Bravo se eu não tenho uma faculdade de economia ou de engenharia, uma pós, um mestrado? Dá para entrar? Sabe? Existe um meio de ser inserido com sucesso no mercado financeiro? Ou esse bloco ele vai funcionar como um filtro para aqueles que não têm a graduação? Eu diria que o mercado financeiro é permeável a quem não tem diploma. Não é fácil, mas é permeável. Você vai ter que ter a certificação. Assim, o mercado, nenhum mercado contrata nem, né? Nem estuda nem trabalha. Esse não tem que fazer. Agora, se você estuda e não tem um diploma, daí isso é contornável. Se tem vontade, garra e capacidade, o mercado absorve. Mas é o caminho mais difícil, né? Você tem o caminho fácil e o caminho difícil. É mais difícil. Eu falo que você tem o caminho de subir a ladeira dentro de um carro com o ar-condicionado ligado, ou você vai pelo meio do mato subindo de costas, torcendo para uma cobra não te picar, né? É completamente diferente. Dá para chegar no topo. Eu tô nessa tua linha. Dá para chegar também, mas é outra dinâmica, outro risco, outra dificuldade. Uma coisa assim, no meu caso, eu fiz engenharia de produção e MBA em finanças. Então, a minha metodologia, o meu racional, a minha lógica, eu diria que hoje é mais fácil de implementar no meu dia a dia. Mas não adianta você ter tudo também se não tiver vontade. Vontade e garra é o primordial. E depois vem a parte de estudo, conhecimentos, network. Mas sem vontade e garra não chega em lugar nenhum. Muito bom. Por nenhum dos 2 caminhos. Juliano, quem gostou dessa tua conversa e quer fazer negócios com você, quem quer te ouvir, quem quer tê-lo como assessor, fazer investimentos certeiros, te acha onde, como? Vamos lá. Quem está no YouTube, eu vou colocar o QR Code aqui na tela para vocês, para facilitar o acesso pelo WhatsApp. O meu telefone pessoal é 011 98177 6595. Pode me ligar. Se eu não atender é porque eu estou em reunião, mas com certeza eu vou retornar. E meu Instagram é RAF Juliano. RAF Juliano. RAF Juliano, que o nome é Rafael Juliano, então acabei abreviando para RAF Juliano. Legal, vai estar tudo aqui embaixo nos comentários. Não deixa de fazer contato com eles, porque você pode ter os seus investimentos na direção correta. É muito importante que a gente cresça, que a gente expanda. O Brasil, eu costumo dizer, tem muita gente que questiona o nosso país, mas o nosso país ele tem um potencial de geração de negócios muito grande. A gente só precisa estar do lado de profissionais corretos o tempo inteiro. Eu digo o seguinte, hoje a gente está numa vibe super boa, que é a vibe da saúde, né? Então é muito comum as pessoas irem no nutrólogo, vai na academia, contratam personal, tal. Mas quando o tema é business, e finanças talvez esteja mais ou menos nessa linha, muita gente ainda fala assim, não, eu consigo fazer, eu não preciso de ninguém.
E é um desperdício, né? Porque você vai pelo caminho mais longo, você vai pegar buraco pela frente, você vai encontrar bicho tentando te picar sem a menor necessidade, tá certo? Muito bom. E pra gente encerrar aqui, o que eu costumo dizer, aprendi ano passado com um pensador brasileiro, ele vivo, Clóvis de Barros Filho, ele fala um negócio que eu acho que é perfeito e eu tenho repetido em todos os episódios para os nossos convidados, vocês, e para quem nos assiste e nos ouve. Eu digo o seguinte, tudo isso aqui é para vocês, convidados, para que vocês consigam distribuir o conhecimento que vocês têm, para que vocês alcancem cada vez mais gente, para que vocês se aproximem aos propósitos de vocês. E para quem nos assiste, para quem nos ouve, para que tenha uma vida mais feliz, uma vida confortável. Porque para mim a felicidade é a base de tudo. Quando a gente terminou o ciclo 2023, começou o novo ano, eu juntei minha família e falei assim, olha, a minha meta esse ano é que vocês sejam muito felizes. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz. Mais ou menos assim, não é por vocês, não é por mim, eu preciso ser feliz pra caraca. Só que o que é que me deixa feliz? Me deixa feliz a felicidade de vocês. Então, portanto, me ajude a chegar na minha meta. Faz favor de ser feliz aí, tá? E aí, o que o Clóvis fala que eu acho que é fascinante? Pô, mas como é que eu sei se eu tô feliz ou não tô feliz? É muito simples e prático num episódio como esse. A gente tá 70 minutos gravando. Quem está nos ouvindo está 70 minutos nos ouvindo ou nos assistindo. Se esses 70 minutos pareceram 30, é porque a gente nem viu o tempo passar. E se a gente não viu o tempo passar, é porque a gente teve vontade, ainda que por um único segundo, de ficar preso a esse conteúdo, de torcer para que ele durasse um pouquinho mais. E como não tem jeito, é finito, a torcida é para que a gente tenha uma próxima chance. Então, se no único segundo, vocês aqui comigo, quiseram falar um pouquinho mais, ficar aqui um pouquinho mais, quem está nos assistindo, se torceu para esse episódio durar um pouquinho mais, é porque vocês foram muito felizes. E se vocês foram felizes, a minha meta foi batida. Eu tenho aqui convidados felizes, eu tenho uma audiência feliz, e é sobre isso esse podcast. Então, muito obrigado, espero de coração que vocês tenham sido muito felizes, porque eu fui feliz pra caramba com vocês aqui. E espero revê-los aqui nesse podcast e fora daqui, muito rapidamente, para que a gente consiga ser feliz outra vez. Com certeza, e passou rápido mesmo. Passou rápido mesmo. Sou fã do Clóvis e agora sou fã do seu podcast também. Que bom, que bom, que bom, que bom. Clóvis é um fera, você conhece o Clóvis ou não? Conheço. Conhece? Virtualmente, mas conheço. Cara, eu indico as palestras dele, os cortes dele, porque ele fala de uma coisa que tá enraizada no mundo inteiro, cara, que é felicidade / amor. Eu atravessei o mundo outra vez, China, em novembro, e é muito louco, mas a pergunta dos chineses em novembro foi assim, o que aconteceu com a felicidade que ela desapareceu? Isso é muito maluco. Cara, e aí a gente precisa vir pro momento presente, a gente precisa assistir esse episódio de novo, ouvir o episódio de novo, sem WhatsApp, com o telefone desligado, longe da gente, para que a gente preste atenção no minuto presente. Quantos filhos você tem, Juliano? 2. E você? 1. Soma dos filhos de vocês chega em 3, que é o número de filhos que eu tenho. Se a gente não tomar cuidado, a gente não vê os nossos filhos crescerem. Mas por outro lado, se a gente prestar atenção no momento presente, cara, é legal pra caraca ter filho. É muito louco, dá pra gente ser muito feliz. Então, de coração, muito obrigado. Espero revê-los em breve. Você que nos assistiu, que nos ouviu, muito obrigado também. Espero que você tenha sido muito feliz. Até a próxima, se Deus quiser.